Olá! Começa agora o telejornal laboratorial em foco da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Veja os destaques desta edição. Você tira muitas selfies? Cuidado! Saiba que em excesso, o hábito tem se tornado um problema de saúde. Em abril, comemora-se o Dia do Jornalista. Nós vamos mostrar os desafios da profissão com o depoimento de quem saiu da universidade direto para o mercado de trabalho. Da TV UCDB, eu consegui tirar lições que eu pudesse trazê-las aqui para a emissora onde eu trabalho hoje. E uma pesquisa revela, mesmo depois de anos trabalhando fora de casa, as mulheres ainda continuam sobrecarregadas com afazeres domésticos. Roupas e sapatos limpos, compras, cuidar dos bichinhos, contratar serviços e orientar funcionários e ainda ajuda a pagar as contas. Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para declarar imposto de renda. A expectativa da Receita Federal é receber 28,8 milhões de declarações neste ano, 340 mil a mais que no ano passado. Quem não fizer ou entregar fora do prazo pode ter de pagar uma multa que varia de R$ 165 a 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem recebeu no ano passado rendimentos acima de R$ 28.559,70. A profissão de jornalista é marcada por desafios, agilidade, pressão do tempo, entender um assunto e saber transmitir um fato se aproximando ao máximo da realidade. É um exercício que não se atém aos livros e teorias, uma profissão que se aprende também na prática. Por isso, a UCDB busca aliar todo esse conhecimento e oferece várias formas de aprendizado ao futuro jornalista, para que ele saia pronto daqui para enfrentar o mercado de trabalho. Em poucos meses, esses jovens vão para o mercado de trabalho. Aqui na Universidade Católica Dom Bosco, eles aprendem sobre a profissão desde os primeiros anos. Na sala de aula, no laboratório de informática e no laboratório de comunicação, o LabCom. Natália percebeu como a estrutura fez a diferença quando foi para o estágio na TV Morena. Eu entrei aqui há mais de um ano e desde que eu entrei eu vim aprendendo bastante coisa. Então eu já fui para a rua, já fiz pauta na rua, eu tenho uma certa liberdade para dar sugestão de pauta e eu mesma ir lá fazer a entrevista, escrever minha matéria. O LabCom é um complexo com estrutura parecida com a de uma emissora de televisão. Tem estúdio de TV com auditório e uma switcher, que é a cabine de controle onde os profissionais monitoram e gerenciam os programas apresentados no estúdio. Inclusive os telejornais produzidos durante as aulas, os televivos, que podem ser gravados e transmitidos ao vivo no Facebook. A turma do 7º semestre produz 4 telejornais em 4 meses. Vivenciar a prática da universidade foi fundamental para o jornalista Átila Eugênio, que saiu daqui direto para o mercado de trabalho. Hoje, ele é editor e apresentador do Bom Dia MS, telejornal matinal da TV Morena, afiliada da Globo em Mato Grosso do Sul. Ainda na faculdade, eu participei do estágio no LabCom, na TV UCDB. E foi muito bacana porque da TV UCDB eu consegui tirar lições que eu pudesse trazê-las aqui para a emissora onde eu trabalho hoje. Então foi onde eu aprendi a, de fato, segurar no microfone, a ter uma noção de enquadramento, né, de posicionamento diante da câmera, de saber conversar com os entrevistados, de saber conversar com as nossas fontes. E também ali a gente aprendeu a fazer pauta, né, a preparar um programa, edição. Edevaldo Nascimento, editor-chefe e apresentador do MS Rural, também na TV Morena, trilhou a mesma trajetória. Se formou na UCDB em 2006 e logo iniciou sua carreira em televisão. Olha, a UCDB me deu uma base muito boa, muito sólida, porque lá eu aprendi a entender todas as ferramentas desse mercado, tanto do impresso quanto do jornalismo online e da televisão, que é o que eu faço e é o que eu mais gosto de fazer. Os laboratórios de comunicação da UCDB são excelentes e eles tiveram uma base muito boa na minha vida. Hoje eu consigo enxergar isso. No LabCom, os alunos também podem praticar o dia a dia da profissão fora do período de aula, no projeto de extensão laboratorial em foco. É a simulação do exercício real da profissão de jornalista na TV, internet, no impresso e na rádio. Começando agora mais uma edição do programa Piloto! O programa de hoje é repleto de música, informação e interatividade a partir de agora no seu rádio. Esse ano a gente está trabalhando com os alunos, porque como o programa foi para o horário da noite, né? A gente vai fazer as gravações, a gente já fez uma seleção, agora a gente está treinando os alunos, né? Olha, foi surpreendente. Nunca imaginei que eu já ia estar aqui, já ia estar falando, já ia aparecer em algum lugar. Além dos laboratórios, a UCDB ainda realiza o projeto 72 Horas.
Os alunos vivem literalmente 72 horas de imersão em diversas redações de jornalismo, de diferentes veículos de comunicação. São muitas formas de aprender, exercitar. Aqui é o lugar de errar e corrigir. Com ferramentas e professores que ajudam a lapidar o futuro profissional que vai sair daqui com conhecimento enorme do que é ser jornalista. Eu fiquei 1 ano aqui no Infoco, fiquei 6 meses como voluntária e 6 meses como bolsista. Todo esse período a gente participou de produção de TV, jornal impresso, material para o online e rádio. Principalmente eu, que gosto muito de TV, eu tive a oportunidade de ir para a TV Morena, de ir para a SBT, de sair com repórter. Então, é uma vivência assim, muito grande que eu vou levar para mim sempre como algo assim que me incentivou a querer ainda mais o telejornalismo. Você também pode ver o conteúdo do nosso telejornal na nossa página no Facebook. É só acessar Jornalismo UCDB. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar e ver mais detalhes nas nossas produções. Entre lá e confira os bastidores da produção dessa reportagem sobre a profissão de jornalista. E se você tiver uma sugestão de pauta, algum assunto que você quer ver aqui no nosso telejornal, envie para a gente no inbox do Facebook. Pode gravar um vídeo, tirar uma foto ou simplesmente propor um tema que você deseja ver aqui. Então já sabe, acesse Jornalismo UCDB no Facebook. No próximo bloco, você vai ver que as mulheres foram para o mercado de trabalho, mas continuam sobrecarregadas nas tarefas do lar. Os homens ainda ajudam pouco. E ainda, você anda tirando muito selfie? Cuidado, hein? Os médicos alertam que esse hábito pode se tornar um perigo. Já já, você vai saber o porquê. A internet, como a maioria das coisas, tem 2 lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. O cuidado com o lar é essencial para o nosso bem-estar. Mas quem de fato tem passado mais tempo se dedicando a ele? Historicamente, são as mulheres. E depois que elas conquistaram um espaço no mercado de trabalho, chegam em casa no fim do dia e se deparam com a terceira jornada. O IBGE mostra que ainda hoje os homens ajudam pouco com os afazeres domésticos. A pesquisa do IBGE aponta que as mulheres continuam tendo mais ocupações do que os homens com respeito às tarefas do lar, mesmo com o trabalho fora de casa. No Brasil, 9 em cada 10 mulheres dão atenção para esse tipo de atividade. Elas gastam 20 horas por semana, já os homens gastam metade desse tempo, sendo que 1/3 não realiza nenhuma dessas tarefas. As mais comuns realizadas, tanto por homens quanto por mulheres, estão na cozinha, para preparar a comida e lavar a louça. Os homens se dedicam mais a serviços de manutenção em casa, como eletrodoméstico e carro. Mas quem cuida do restante mesmo são as mulheres. Roupas e sapatos limpos, compras, cuidar dos bichinhos, contratar serviços e orientar funcionários e ainda ajudam a pagar as contas. Isso pode explicar porque a participação da mulher no mercado de trabalho é menor do que a dos homens. O que você acha do assunto? Deixe sua opinião na nossa página no Facebook. Só acessar Jornalismo UCDB. No próximo bloco, que consequências o exagero do hábito de tirar selfie pode trazer à saúde? Não saia daí.
Campo Grande vai ter um espaço público para que a população possa acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. A proposta é que a Cidade da Copa, como deve ser chamado este espaço, seja nos Altos da Afonso Pena. Lá onde fica a Cidade do Natal, assim como foi nas últimas edições da Copa do Mundo, a ideia é que o local tenha telões, alimentação e segurança para as pessoas torcerem e se divertirem. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 17 de junho contra a Suíça. Agora nós vamos voltar a falar de um assunto que tem trazido uma certa polêmica. O hábito de tirar selfies. Parece tão comum, inofensivo. É uma prática incorporada às tecnologias digitais. Mas é preciso identificar os limites, pois em exagero traz consequências. É isso que vamos conferir com a repórter Angélica Bonazzoni. Você costuma tirar selfie? Quantas vezes por dia? Cuidado, pois esse hábito, quando exagerado, pode se tornar um problema de saúde. Um estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e da Índia mostra que o desejo de tirar selfie e publicar as fotos mais de 6 vezes por dia já é considerado um distúrbio, chamado selfie crônica. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico psiquiatra, Dr. Johnny Afonso Gonçalves Domingues. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Sobre esse assunto, o que o senhor acha? Realmente é um exagero quando a pessoa ultrapassa-se o limite de 6 selfies por dia? Exato, esse é apenas um critério. Tirar selfies, na verdade, é um hábito muito comum no momento que nós vivemos, pelo avanço das redes sociais, da tecnologia, mas antes da selfie, antes da internet, antes dos telefones que permitem esse tipo de atividade, a relação entre patologias e instrumentos tecnológicos, aparelhos tecnológicos, ela já existia. Só para citar como exemplo, antigamente o rádio e a televisão era o que tinha de mais avançado em termos de tecnologia. Em algumas patologias, a expressão do sintoma já guardava relação com esses aparelhos. Antigamente era muito comum o paciente chegar ao consultório trazido pela família e o médico perguntava: qual é a razão da consulta, por que você está aqui? E ele falava: a televisão está conversando comigo. Tudo que é dito na televisão é para mim. O rádio está conversando comigo. O que é dito no rádio é para mim. Então, a relação entre o sintoma e o aparelho, a tecnologia, ela já existe. Hoje, a relação é diferente. É com o tipo de tecnologia e de aparelho que nós temos hoje. As redes sociais, a selfie, elas podem expressar um comportamento patológico. Então, tirar selfie, publicar selfie, não é patológico. A forma como a pessoa lida com esse recurso tecnológico, ela pode ser patológica, desde que obedeça a alguns critérios. Um dos critérios é esse desse estudo que foi feito, que determina que até 3 selfies por dia e não publicar é um nível da doença. 3 e publicar é um nível intermediário, e mais de 6 já é considerado um nível mais grave. Então, e sobre essa necessidade, ela está associada com a carência, com a falta de autoconfiança? Como que o senhor explica isso? Em algumas situações, sim. Existem algumas pessoas que têm o perfil psicológico que traz insegurança, que a pessoa tem uma necessidade de ser aprovada, de ser benquista, de ser admirada. Essas pessoas têm uma necessidade exacerbada de estar se expondo mais socialmente, buscando essa aprovação, buscando esse bem-querer. Então, existem pessoas que apresentam uma autoestima baixa, né, uma estima de si próprio muito baixa, essa necessidade fica aumentada. Então, muitas vezes, essa autoestima ela é expressa através desse comportamento de tirar selfies, de estar se expondo mais, buscando aprovação social, buscando um elogio, buscando algo que reforce a sua sensação de que ela é benquista, que ela é admirada, que ela tem importância. E como que nós definimos o limite de um hábito divertido para um vício? Uma das formas de determinar esse limite é a quantidade, né? Como o estudo já demonstrou, até 3 selfies por dia e sem publicar é um hábito que já chama atenção, mas é a intensidade leve, né? O mais que 3 e publicar é um nível intermediário e mais de 6 por dia é um nível grave. O limite, muitas vezes, é muito relativo, é muito estreito, né? O porquê que a pessoa
faz isso. Geralmente, somente o hábito de tirar a selfie não caracteriza uma patologia. A gente tem que ver como esse hábito está relacionado ao comportamento da pessoa. Então, é por uma necessidade simplesmente de se autoafirmar, é uma necessidade de ser aprovado, é uma necessidade de se expor. Isso é um critério que a gente utiliza. Diversão é bastante limitado ao que a rede social proporciona, ou seja, eu vou a um passeio que é muito importante, eu vou a uma festa, eu participo de um evento, eu dou uma entrevista, enfim, que é algo muito importante para mim, eu acho que pode ser importante ou ser agradável para os demais, eu publico. Isso é uma relação mais ou menos normal que nós temos com esse instrumento que existe hoje. Agora, quando as razões passam a ser para compensar algum problema psíquico, uma insegurança, uma ansiedade, essa necessidade passa a interferir no dia a dia da pessoa, ela passa mais horas por dia fazendo isso, isso limita a sua saída para o meio social, pessoal, a sua ida a uma festa, ou a sua ida ao trabalho, ou a sua ida a uma reunião familiar, isso já passa a chamar a atenção que tem algo patológico. Por quê? Porque está interferindo no funcionamento da pessoa. Tem algum exemplo de algum exagero de selfie? Existem alguns casos já relatados, são estudos recentes. Existe o caso de uma adolescente na Inglaterra que ela, quando a família procurou ajuda, ela já estava num ponto que ela tinha uma necessidade compulsiva de tirar selfies e publicar em redes sociais. Depois que o caso foi estudado, foi percebido que ela tinha um perfil narcisista, ela tinha um perfil que buscava a perfeição, ela buscava a foto perfeita. Ela batia uma, não se sentia satisfeita, batia a segunda, a terceira. Quando se notou, se chamou atenção, ela estava fazendo aproximadamente 10 horas de selfie por dia. Uma pessoa que faz 10 horas de selfie por dia é de se esperar que ela tenha algum tipo de problema, ou ela não tenha ido à escola, ou ela não esteja participando das atividades rotineiras da sua vida. Então, interfere no funcionamento. A consequência disso é que, quando a selfie em excesso é expressão de uma doença, na medida em que isso vai aumentando de intensidade, significa que a doença está agravando. Se a pessoa tira selfies de forma excessiva porque ela tem um transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, esse ato de tirar selfies obedece a um ritual, quanto mais isso se intensifica, mais o transtorno obsessivo-compulsivo está se agravando. Se a pessoa tem uma necessidade de autoafirmação, ela é uma pessoa insegura, ela é uma pessoa que necessita estar se expondo continuamente. Se esse ato de tirar selfie aumentar a sua intensidade, significa que o quadro está se agravando. Então, é um parâmetro que faz com que amigos, familiares busquem ajuda profissional e é um parâmetro para o profissional avaliar a gravidade e a intensidade do quadro. E, por fim, como seria a cura desse vício? Identificando a causa. A pessoa pode ter uma relação patológica com a internet, com a televisão, com o rádio, como expressão de uma patologia. Então, se essa expressão for uma psicose, uma esquizofrenia, tratar a psicose e a esquizofrenia. Se for a expressão de um problema psicológico, um problema de insegurança, um problema de imaturidade afetiva, procurar um psicólogo e tratar essa causa. Se for a expressão de um transtorno obsessivo-compulsivo, de um distúrbio alimentar ou de uma outra doença psiquiátrica qualquer, tratar com medicamentos, tratar com psicoterapia. Existem formas também diferentes da doença, de doenças que envolvem a tecnologia, que é o uso compulsivo de redes sociais ou de computador de uma forma geral. E aí já é um nível que a gente aproxima muito da dependência. Dependência comum, como existe dependência de droga, existe dependência de álcool, existe dependência de comprar, de jogar, já existem quadros identificados de pessoas que dependem do uso de rede social, de computador ou de jogos na internet, que são coisas parecidas. Então, muito obrigada, Dr. Johnny, pelas informações. Eu que agradeço. E fica aí um alerta, para todos nós. Então, só no Instagram estão registradas mais de 320 milhões de selfies. Essas imagens são marcadas com a hashtag selfie e mostram a necessidade de mostrar o tipo de imagem publicada na rede social. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Não se esqueça de acessar o nosso Facebook e conferir detalhes da nossa produção e outras notícias do curso de jornalismo. Até mais!